Fala, rapaziada! Feriadão de grandes notícias no Corinthians. Renato Augusto está de volta. Fagner vai jogar o clássico contra o São Paulo. E Pedro é o nome dele, o garoto, a joia, o craque do terrão, o craque das categorias de base, pode ser relacionado também para o clássico contra o São Paulo no próximo domingo. Eu falo também do dono do meio de campo do Corinthians, Fausto Vera. Com ele não tem talvez. Ele é o dono do meio de campo, ele tem a chave do meio campo corintiano. Eu vou contar tudo para vocês. O noticiário completo do Corinthians é aqui, Cereto News. O canal do Cereto tá chegando, roda a vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Pode bater sem entrar, fica à vontade. Tapete vermelho para vocês. Aliás, um tapete preto e branco, né? Nas cores do Corinthians. E é o seguinte, antes de começar o noticiário do Corinthians, porque foi um dia de muitas boas notícias para o Corinthians, o Renato Augusto está de volta, por exemplo. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. O seu like é muito importante para a gente, para você fortalecer o canal. É apenas um clique para você, mas para a gente, nossa, faz muito a diferença. E um recado especial da BNR.bet, a melhor casa de apostas do Brasil. Faça o seu cadastro agora pelo QR Code que está na tela. Se você entrar no QR Code que está na tela, você vai ganhar 300% em bônus. É isso aí, 300% em bônus. E a BNR.bet tem também o Spaceman. O jogo do momento vale a pena conferir. Olha só, dentre tantos jogadores machucados, o Corinthians pelo menos recebeu boas notícias no dia de hoje. O Renato Augusto está de volta. É isso aí, o Renato Augusto está de volta. Agora, ele não deve jogar contra o São Paulo. O Renato Augusto deve jogar contra o Fluminense. E é quase certeza que ele vai voltar contra o Fluminense. O Renato Augusto está se recuperando de uma contusão, de uma pancada na panturrilha. Ele já teve uma primeira contusão na panturrilha, ele ficou muito tempo fora, né, por causa da contusão na panturrilha, ficou praticamente 2 meses fora do time, depois retornou e aí fez a diferença, porque o Renato Augusto faz muito a diferença no time do Corinthians, né? Ele é o craque, ele é o cara fora de série, ele é o cara que coloca o time do Corinthians em outra prateleira, ele é o mágico do Corinthians. Só que ele, de novo, se machucou. Foi, inclusive, uma surpresa quando ele não jogou contra o Internacional e a gente viu a falta que faz o Renato Augusto. Ele foi substituído pelo Giuliano. O Vitor Pereira tinha dito que o aproveitamento do Renato Augusto seria um ponto de interrogação, mas ele apareceu hoje no treinamento e ele treinou normalmente com os demais jogadores. De qualquer maneira, é difícil que ele jogue contra o São Paulo, porque o Vitor Pereira já disse que vai colocar força máxima contra o Fluminense, que é o jogo da vida, o jogo do ano do Corinthians, é o jogo que pode levar o Corinthians para a final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro a situação está muito difícil. O Renato Augusto deve ser poupado mais uma vez contra o São Paulo, né? Apesar dele estar treinando, ele deve ser poupado para o jogo de domingo. O Giuliano deve começar entre os titulares e o Renato Augusto vai jogar contra o Fluminense no dia 15 de setembro, na próxima quinta-feira, o que é uma notícia absolutamente excelente, é uma notícia excelente para o torcedor corintiano. Outra notícia muito boa é o Fagner. O Fagner saiu machucado do jogo contra o Internacional. Aliás, a lateral direita, esse é o Fausto Vera, né? A lateral direita é um problema do Corinthians. Esse é o Fausto Vera, daqui a pouco a gente vai falar do Fausto Vera. Esse sim é o Fagner. O Fagner saiu machucado no jogo contra o Internacional. O Rafael Ramos também saiu machucado. A contusão do Rafael Ramos é mais preocupante, preocupa um pouco mais.
uma contusão muscular. O Fagner tem dores na coxa, dores musculares, mas ele treinou normalmente também no dia de hoje, e isso significa que ele vai jogar contra o São Paulo no próximo domingo. Havia a possibilidade, ou até existe a possibilidade, do Bruno Mendes jogar improvisado na lateral direita. Mas a tendência maior é que o Fagner jogue na lateral direita, pelo menos 45 minutos, com o técnico Vitor Pereira fazendo uma espécie de rodízio. Enfim, a questão, porque o Rafael Ramos não pode jogar, né? Ou então, né? A possibilidade de colocar o Bruno Mendes na lateral direita improvisado, eu acho pouco provável. Acho que o Fagner vai mesmo para o jogo de domingo contra o São Paulo, que é um jogo muito importante, é um clássico, e clássico não se joga. Clássico se vence. Por falar nisso, o Corinthians tem um aproveitamento muito ruim nos clássicos na temporada. Apenas 18% de aproveitamento. Depois eu vou falar aqui do aproveitamento do Corinthians na temporada em relação aos clássicos. O Vitor Pereira não consegue ganhar clássico, né? Se eu não me engano, ele só ganhou um clássico, que foi contra o Santos. Muito baixo o aproveitamento do Vitor Pereira. Então tem que jogar para ganhar do São Paulo e jogar para valer esse jogo contra o São Paulo no próximo domingo no Morumbi, jogo fora de casa, onde o aproveitamento do Corinthians também não é bom. O Corinthians tem um excelente aproveitamento dentro de casa, fora de casa o aproveitamento não é tão bom. Uma das novidades no treino de hoje tem sido a novidade nos treinamentos, é o Pedro, atacante de apenas 16 anos. E uma boa novidade, é considerado a grande revelação do Corinthians nos últimos tempos, nas categorias de base. Tem apenas 16 anos, disputou a Copa São Paulo, que é acima da idade dele, né? A Copa São Paulo é para a categoria sub-20, e ele disputou a Copa São Paulo. Ele é um dos destaques do time sub-20, fez inclusive o gol contra o Flamengo, já tinha feito um gol num jogo decisivo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. E agora fez um gol decisivo também contra o Flamengo, gol que colocou o Corinthians na final da categoria Sub-20 e na final do Campeonato Brasileiro, o time que é comandado pelo Danilo. E o Vitor Pereira tá de olho. O Vitor Pereira já disse que adora trabalhar com os miúdos. E esse é o mais novo miúdo, né? O Pedro. E pode ser relacionado, né? Pode ser relacionado também para o jogo de sábado, para o jogo de domingo, perdão, contra o São Paulo no Morumbi. Pelo menos relacionado, porque o Corinthians perdeu 2 jogadores que têm sido relacionados, o Robert Renan, que é zagueiro, e o Giovani, que é atacante. Os dois foram convocados para a seleção sub-20. O Pedro, que é atacante, pode ser relacionado no lugar do Giovani. E o Fausto Vera, eu disse que eu falaria do Fausto Vera, e vou trazer os números do Fausto Vera aqui. Ele é o dono do meio-campo, ele lidera os números defensivos do Corinthians, jogando de primeiro volante desde que ele chegou ao Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu estou contando jogos só pelo Campeonato Brasileiro, são 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e ele tem aí números muito importantes nos botes, nas bolas roubadas. Tem sido um dos jogadores muito importantes do Corinthians nessa competição, jogando pelo Campeonato Brasileiro. São 48 bolas recuperadas, 48 bolas recuperadas. Olha só, média de 8 por jogo. Ele recupera 8 bolas por jogo. Então ele é o cão de guarda ali do time do Corinthians na cabeça da área. Muitas vezes ele não aparece para o time, mas ele tem uma importância muito grande, ó. 16 desarmes em 6 jogos, que é uma média de quase 3 desarmes por jogo, 57% dos duelos vencidos. E outra coisa, ele não perde, como é que se diz? Ele não perde passe, ele não erra passe. São 82% de acerto nos passes. Tanto é que o Vitor Pereira, depois que fez a alteração, colocou o Cantígio no time, o time do Corinthians perdeu muito, né? Por quê? Porque o Fausto Vera foi jogar de segundo volante e o Cantígio ficou de primeiro volante. E aí o Corinthians perdeu demais na marcação no meio de campo, né?
Então, a importância do Fausto Vera. O Duqueiroz cumpriu suspensão, também deve jogar contra o São Paulo, mas aí o Duqueiroz joga como segundo volante. O Fausto Vera hoje é titular absoluto, o Duqueiroz, que é o motorzinho do time, também é titular, então Fausto Vera e Duqueiroz, e provavelmente deve jogar o Juliano como o terceiro jogador do meio de campo, já que o Renato Augusto deve ser poupado, embora ele já esteja recuperado. O Watson também é ponto de interrogação, continua de fora com dores no pubis, vai depender da sua recuperação, mas dificilmente vai jogar. O Piton deve retornar também na lateral esquerda, embora ele tenha um problema, também uma pancada na coxa. Rafael Ramos está de fora, Paulinho já está fora da temporada. A contusão do Paulinho é muito pior, né? Porque a contusão do Paulinho é uma contusão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, ele está fora da temporada, só joga no ano que vem. O Maicon fraturou o dedo do pé esquerdo, também ainda está fora, né? Pelo que se sabe, ele ainda não está treinando, não está pisando no chão. Dificilmente ou quase impossível, ele não deve jogar contra o Fluminense. O Raul Gustavo, dores no adutor da coxa direita, também está fora. O Júnior Moraes está sempre fora, é impressionante. Dores no joelho direito. Quem mais? Robson Bambu, dores na coxa esquerda. E, como eu disse, o Giovanni e o Robert Renan na seleção brasileira. A lista é grande de desfalques do Corinthians, mas pelo menos, né? Pelo menos uma boa notícia em relação aos jogadores que jogaram hoje, aos jogadores que treinaram hoje o Renato Augusto e também o Fagner. E como eu disse, o Vitor Pereira está tentando melhorar o aproveitamento dele em clássicos, porque foram 3 derrotas, olha só, o Vitor Pereira são 18,5%, como eu disse, de aproveitamento nos clássicos. É um aproveitamento muito baixo. Ele teve apenas uma vitória contra o Santos na Copa do Brasil, né? Só uma vitória contra o Santos. Para o São Paulo, ele perdeu, foram 3 derrotas para o Palmeiras, perdeu os 3 jogos para o Palmeiras, foram 2 derrotas para o São Paulo e outra derrota para o Santos. E aí teve um empate contra o São Paulo e teve uma vitória e um empate contra o Santos. Então isso representa um aproveitamento de apenas 18,5% do Corinthians em clássicos. O aproveitamento é muito baixo. O Corinthians precisa melhorar este aproveitamento. Tá na hora o jogo de domingo, até para defender o Corinthians está na 3ª posição. O Corinthians precisa defender esta 3ª posição do Campeonato Brasileiro, porque é importantíssimo para a classificação para a próxima Libertadores da América. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. O pessoal quer comentar, então comenta. O Thiago Someira, o VP não fica, e o Tite já disse que em 2023 ele não treina nenhum clube, vai curtir um ano na sua família somente em 2024. Temos de correr atrás de um outro técnico, porém, precisamos de um time mais forte para poder brigar com Palmeiras e Flamengo. O próximo comentário, coloca em tela cheia esse comentário, por gentileza, o Miranda, São José. Cereto, Cláudio Miranda, São José, Santo Amaro, Zona Super. Seu trabalho é fera, meu amigo. Poderíamos ir atrás do Barbieri. Vejo o trabalho dele muito consistente e interessante. O VP, na minha opinião, já está ambientado para errar tanto, né? Não deveria errar tanto, portanto. Vamos atrás de outro. Abraço, Seretão. Obrigado, meu amigo. O Emerson Casagrande. Opa! O Emerson Casagrande sempre conosco. E hoje estou fazendo aniversário. Opa! Feliz aniversário, Emerson Casagrande, nesse 7 de setembro, 4.0. É um garoto ainda. É quase que um adolescente 4.0. E o meu presente como bom corintiano e paranaense que sou, foi a linda eliminação do Palmeiras para o Atlético Paranaense. É isso aí. O Palmeiras não tem mundial. Essa diretoria tem que ir urgentemente, o Tony Rony, atrás de Marcelo Galhardo ou Vojvoda. Essa diretoria que me dá medo. Não pode fazer o que fez com o VP. Trazer técnico do campeonato em andamento, sem pré-temporada, sem planejamento, sem indicação de jogadores, exclusivamente pelo técnico que ele vai comandar o time, saber o que é bom para ele. Pois é,
O pessoal está preocupado com o técnico da próxima temporada. José Silva gostaria de ver o Tite no ano que vem no Corinthians. Aliás, nem devia ter saído. Vai, Corinthians! Também acho. Também gostaria de ver o Tite no ano que vem no Corinthians. É isso aí. Faça o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para nós. Eu leio todos os seus comentários. O comentário aqui no canal do Cereto faz a diferença. Faça a inscrição no canal do Cereto para que você seja para que você seja o youtuber espectador mais bem informado do Brasil, do mundo. E deixe o seu like. É só um clique para você, mas para a gente faz muita diferença. Tá ouvindo uma música aí? Vocês estão ouvindo uma música de fundo? O Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Só tem uma copinha e não tem mundial. Tem uma copinha e não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Só tem uma copinha e não tem mundial. E agora você sabe. Acabou a brincadeira. Acabou nada. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Tchau.